Bom, vamos falar sobre o futuro, especificamente sobre o futuro do trabalho. Como vão ser as profissões daqui até 2030? Será que algumas vão deixar de existir? Para entender isso melhor, a gente vai mergulhar fundo numa análise baseada no relatório mais recente do Fórum Econômico Mundial. Eles conversaram com empresas do mundo inteiro para mapear o que realmente vem por aí. E para começar, vamos direto ao ponto com um número que, olha, chama atenção. 22%. É isso mesmo. Essa é a fatia dos empregos de hoje que deve ser, digamos, chacoalhada até 2030. É uma disrupção enorme. Para se ter uma ideia, é como se a cada 5 profissionais no mercado, um deles tivesse que se reinventar completamente. É uma escala de mudança bem grande. Mas calma, não é para sair correndo, não é o fim do emprego como a gente conhece. A melhor forma de pensar nisso é como uma dança das cadeiras gigante no mercado de trabalho. Sabe? Enquanto algumas funções vão saindo de cena, outras, completamente novas, entram para ocupar esses lugares. Então não é só perda, é uma troca, uma rotatividade muito, muito intensa. E quando a gente olha os números por trás dessa dança, eles são realmente impressionantes. Olha só isso, a projeção é de 170 milhões de novos empregos sendo criados. Ao mesmo tempo, 92 milhões de postos de trabalho devem ser deslocados, eliminados. Fazendo a conta, o saldo líquido ainda é positivo, de 78 milhões de empregos a mais. O ponto aqui não é o saldo final, mas sim a escala dessa transição. É uma reorganização massiva da força de trabalho. Ok, mas o que exatamente está causando essa reviravolta toda? Quais são os motores por trás dessa transformação gigantesca no mundo do trabalho? Sem grande surpresa, a principal força motriz aqui é a inteligência artificial. Não tem como fugir disso. O dado é bem claro. 86% das empresas entrevistadas esperam que a IA transforme seus negócios de forma radical. Ou seja, não estamos falando de uma ferramentinha nova, estamos falando do principal agente de mudança da nossa era. Mas claro, a IA não está sozinha nesse palco. Existem outras grandes correntes que estão remodelando tudo. A gente está falando da adoção de novas tecnologias em geral, claro, mas também da chamada transição verde, a busca por uma economia mais sustentável. Isso cria e destrói empregos. Temos também as mudanças na geopolítica, e, por fim, as mudanças demográficas globais, como o envelhecimento da população. É um conjunto de forças atuando ao mesmo tempo. Certo. Mas vamos sair da teoria e ir para a prática. Como é que tudo isso se traduz em profissões? Quais são as áreas que estão bombando e quais, bem, estão com os dias contados? Agora a gente entra na parte que talvez mais interesse a todo mundo. E aqui o cenário é bem um conto de duas cidades, digamos assim. De um lado, a gente vê um crescimento absurdo em áreas como especialistas em IA e Machine Learning, engenheiros de energias renováveis, especialistas em Big Data. São as profissões que estão literalmente decolando. E do outro, um declínio acelerado para funções como digitadores, caixas de banco e de lojas, assistentes administrativos, basicamente tarefas mais repetitivas que a automação consegue absorver. Agora, um ponto que é fundamental e que muita gente deixa passar. O relatório faz uma distinção importante. Existe o crescimento mais rápido em porcentagem, que é o da área de tecnologia, como especialistas em IA, mas existe também um maior crescimento em números absolutos, ou seja, a maior quantidade de vagas novas. E aí, pasmem, estamos falando de motoristas de entrega, trabalhadores da construção, agricultores. Isso mostra que o futuro do trabalho não é só sobre tecnologia, é muito mais complexo. E se por um lado alguns setores crescem, outros encolhem. E o maior declínio em números absolutos vai ser justamente nas funções de escritório e secretariado. É aqui que a automação e a digitalização devem ter um impacto mais pesado, digamos. Muitas dessas tarefas estão sendo repensadas ou simplesmente eliminadas. Ok, com esse cenário todo, a grande pergunta é como se preparar? A resposta está nas habilidades. A chave para navegar nesse novo mundo é desenvolver o conjunto certo de competências. Vamos ver então qual é o kit de ferramentas essencial para o profissional do futuro. E para entender a urgência disso, olha esse número, 39%. Essa é a porcentagem média das habilidades essenciais de um profissional que devem mudar nos próximos 5 anos. Pensa bem, é quase 40% do que a gente sabe fazer hoje precisando ser atualizado. Ou seja, a aprendizagem contínua deixou de ser um diferencial e virou uma questão de sobrevivência profissional. E o interessante é que, quando a gente olha para as habilidades mais importantes, o topo da lista não é dominado pela tecnologia. Olha só, pensamento analítico e pensamento criativo estão no topo. E logo depois vem habilidades super-humanas, como resiliência, flexibilidade, agilidade.
E também liderança e influência social. Ou seja, saber lidar com pessoas e com a complexidade é o que vai fazer diferença. É claro que a parte técnica também é crucial. E aqui, sem surpresas, as habilidades que mais crescem em demanda são inteligência artificial e Big Data em primeiro lugar, seguido de perto por conhecimentos em redes, cibersegurança e a chamada alfabetização tecnológica, que é basicamente saber usar as ferramentas digitais. Programação e design de experiência do usuário também estão super em alta. E isso nos leva a um conceito super importante, a colaboração entre humanos e máquinas. A ideia aqui é a de aumentação. Pensa assim, em vez de usar a tecnologia só para deslocar o trabalho humano, a gente pode e deve usá-la para complementar e aprimorar as nossas capacidades. É usar a máquina para nos tornar super-humanos, de certa forma. Então, basicamente, existem dois caminhos que a tecnologia pode seguir no trabalho. De um lado, a automação pura e simples, onde a máquina substitui a tarefa humana. O foco é na substituição. Do outro lado, a aumentação, onde a tecnologia melhora o desempenho humano. O foco aqui é na colaboração. E a escolha entre esses dois caminhos é o que vai definir o nosso futuro do trabalho. Certo, e do lado das organizações? Como é que elas estão se preparando para essa nova realidade de 2030? Quais são as estratégias que elas estão adotando para navegar nesse cenário? Bom, o relatório aponta para 3 estratégias principais. Em primeiro lugar, disparado com 85% das empresas indicando, está a qualificação da força de trabalho atual, ou seja, treinar quem já está na casa. Logo depois, vem acelerar a automação. E em terceiro, contratar pessoas que já possuem as novas habilidades. A mensagem é clara, o desenvolvimento de pessoas é a prioridade número 1. E uma informação interessante sobre isso, 86% das empresas esperam usar recursos próprios para financiar essas iniciativas de treinamento. E o motivo é simples. Elas veem isso como um investimento direto no aumento da produtividade. Investir nas pessoas é, no fim do dia, investir no próprio negócio. E para a gente ir fechando, tem uma citação do relatório que amarra tudo isso muito bem. Ela diz que são as decisões de investimento e as escolhas de políticas feitas hoje que moldarão esses resultados nos próximos anos. Ou seja, o futuro não é algo que simplesmente acontece, ele é construído pelas decisões que a gente toma agora, todos nós. Isso deixa a gente com uma questão fundamental para refletir. À medida que a tecnologia avança e aumenta a produtividade, como a gente pode garantir que os benefícios, que a prosperidade gerada, sejam compartilhados por todos os trabalhadores? Como criar um futuro em que o progresso tecnológico signifique progresso humano para todo mundo? É uma pergunta complexa, e a resposta, bom, a gente vai ter que construir juntos.